Bem, o que a gente precisa saber primeiro? Bem ao contrário da imunidade inata, a imunidade adaptativa, ela possui memória imunológica. Você deve se lembrar que memória imunológica é a capacidade que o agente de defesa, nosso sistema imune, tem de reconhecer o agente invasor, tem de ser específico para ele, porque ele já teve um contato antes. Por isso, ele já reconhece como aquele agente invasor vai agir. O sistema de imunidade adaptativa, ao contrário do inato, ele necessita de ter o contato com o agente invasor antes, certo? Para ter sua ativação. Não é imediato como o sistema inato. E para que ocorra essa ativação do sistema imune adaptativo, o período é maior do que o inato. Demora cerca de 1 a 7 dias para que tenha essa ativação. Como a gente já sabe, também pode variar de pessoa para pessoa, mas é muito mais demorado que o sistema inato, porque depende de uma série muito maior de fatores. Vai estar envolvido o próprio sistema inato, na verdade, porque é muito mais complexo. Então, quem faz parte da imunidade adaptativa? Como a gente também já sabe, cada sistema ele tem seu conjunto de fatores, de mecanismo e de células. Então, as células que fazem parte do sistema imune adaptativo, principalmente o linfócito T. Esse é o grande maestro. Ele coordena uma série de atividades no sistema imune. Já esse aqui é o linfócito B. Esse aqui é o grande responsável pela produção dos conhecidos anticorpos. Então ele vai produzir especificamente para cada doença um anticorpo diferente. Para cada antígeno, um anticorpo diferente. A forma de ação do sistema adaptativo, diferente do sistema inato, como a gente já viu, primeiramente, ele é específico. Ou seja, para cada antígeno, ele vai ter uma ação diferente, uma ação específica. Isso porque é muito mais fácil você combater um invasor se você já conhece as características dele. Mas não é possível que eu tenha uma especificidade, ou seja, para que eu seja específico para aquilo, se eu não ter tido experiência. Essa experiência, o que é? Então, num primeiro contato com o sistema adaptativo, não vai acontecer nada, porque ele não conhecia antes as características desse agente invasor. Já no segundo contato, o que a gente vai ter? A gente vai ter a ativação do sistema adaptativo. Esse processo que a gente viu aqui, que é a multiplicação, é chamado de expansão clonal, que é exatamente isso. A célula vai se expandir em número, certo? Em vários clones. Só que cada clone desse, ele vai ter uma ação diferente. Principalmente, dando destaque aí, a gente vai ter células de memória. Para que serve essa célula de memória? Para que quando esse mesmo micro-organismo tiver novamente a ação com o seu corpo, certo? Essa célula vai ser ativada e já vai saber como é que esse organismo, esse micro-organismo, ele age. Então, pessoal, por isso que quando a gente tem uma picada de cobra, por exemplo, a gente utiliza o soro antiofídico, porque aquele soro contém anticorpos retirados do sangue do cavalo, porque o cavalo ele já sofreu, certo, com a picada da cobra, então ele já produziu, ele já teve antes o contato com aquele antígeno do veneno, certo? Presente no veneno. Então, quando eu pego os anticorpos que estão no cavalo e transfiro para o meu corpo, isso se chama de imunidade passiva, certo? Houve o transplante de anticorpos de um outro organismo para o meu. Então, é assim que funciona a ação da imunidade adaptativa. Precisa ter tido um contato antes, certo? Para que esse sistema de imunidade ele tem a sua ativação. Ele é muito mais efetivo, digamos assim,
que o sistema inato, porque ele já sabe como é que vai agir. O inato não. O inato você só tem um antígeno e vai e ataca diretamente. Bem, o que a gente também já tinha citado antes, certo? É que essas duas imunidades, o inato e o adaptativo, eles interagem. Nessa figura aqui, por exemplo, a gente tem uma importante função das células de ataque imediato. Como a gente já viu lá na outra aula, o neutrófilo, o macrófago e as células dendríticas, principalmente as células dendríticas, elas têm a função exatamente de apresentar o antígeno para o linfócito T. Como a gente disse, o linfócito T é o maestro. Então o que acontece? O macrófago, tomando aqui como exemplo, é chamada de célula apresentadora de antígeno. Toda vez que faz essa função, ela vai pegar, vai fagocitar o agente invasor, certo? E vai expor esse agente invasor para o linfócito, exatamente apresentar para eles, certo? É exatamente isso. Então é uma forma de interação entre os dois tipos de imunidade. Eles interagem, eles não são separados. Primeiro acontece um, depois o outro. Não, é ao mesmo tempo, certo? Só que um é mais rápido, um é menos efetivo, um é menos específico e o outro é mais específico. Ele reconhece, ele consegue saber como que aquele antígeno, como que aquele agente invasor vai agir. Esse é o sistema adaptativo. Então ele precisa do inato para ter o conhecimento do agente que invadiu o seu corpo, porque é essa célula, é a célula do sistema inato que apresenta. Temos aí uma exceção, que o linfócito B também pode ser uma célula apresentadora de antígeno, mas ainda assim vai precisar do sistema inato para que tenha esse tipo de interação. Também já foi citado antes que uma outra forma de ação entre os dois é uma potencialização. Então o sistema adaptativo ele pode potencializar o sistema inato. Como é que ele faz isso? Eles têm como se fosse uma comunicação própria, uma comunicação que são utilizadas substâncias chamadas de citocinas. Citocinas é como se fosse, sei lá, uma rede de celular de comunicação das células. Essa comunicação é muito rápida, mais do que a Claro, muito mais rápida do que qualquer operadora de celular que você já usou. A gente tem aqui dois exemplos. Nesse aqui é como o primeiro contato. Temos aqui a célula de defesa, que é o neutrófilo, e aqui o agente invasor. O neutrófilo vai perseguir o agente invasor para poder capturar e apresentar lá para o linfócito T, certo? Então, no primeiro contato, onde eu não conheço ainda as características da doença do agente invasor, a gente vai ter, de certa forma, claro, a captura do agente, certo? Só que de forma não muito efetiva, certo? Agora, quando a gente tem a interação, temos aqui o linfócito T, ele vai potencializar. É como se fosse uma doação de energia, certo? Então essas interleucinas, que são substâncias utilizadas para fazer esse tipo de comunicação, que a gente vai ver também em outra aula, elas acabam potencializando a ação da célula inata. Então, ao contrário da primeira, é muito mais rápida, ó, bem mais lento. Já com a participação do linfócito T, das interleucinas, eu tenho ativação muito rápida. Eu consigo capturar o antígeno, o agente invasor, de uma forma muito mais rápida. Então, galera, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, deixa aí o seu joinha, compartilha, critica se for o caso e principalmente inscreva-se no canal. Até a próxima!